título, né? Calma lá. Bom, teve notícia ao vivo do Corinthians, notícia ao vivo, então, fresquinho do Palmeiras com o André Cavalcante. Vou ver se minha moral funciona, viu, André? Do outro lado o portão abriu, assim que eu acionei aqui o Gudrian Neufert, vou ficar de olho no portão do Palmeiras, vai que cola. Gudrian, um clássico importante pela frente, o Guerra voltou a bater bola, o Mina também e o William, que é André, calma, é André. E o William, que estava fora do jogo contra o Cruzeiro, foi suspenso, costuma resolver lá na frente e está de volta. Promete jogo bom isso aí, hein? Promete sim, Lívia, mas eu não queria trazer más notícias. Antes de passar as informações do Palmeiras, bom dia para todo mundo ligado na nossa programação. Más notícias com relação a quem gostaria de ver imagens da movimentação que acontece lá na parte interna da academia de futebol. Porque aqui já havia sido informado, inclusive antes para os jornalistas, hoje não tem jeito mesmo. Portões fechados na atividade do Palmeiras nessa quinta-feira de feriadão em todo o Brasil. Sem entrevista coletiva, mistério total por parte do Alberto Valentim. Aí tem duas vertentes, né, com relação a essa opção. Um pouco de mistério para deixar aquela pulga atrás da orelha do técnico Fábio Carille sobre quem deve jogar ou não. E tem também a questão da privacidade, né, do Valentim conseguir conversar com seus jornalistas, com seus jogadores, perdão, jornalistas não, jogadores mais à vontade, poder cobrar quem ele quiser cobrar, enfim, para ter mais privacidade mesmo com o seu grupo de atletas e focar totalmente nesse jogo que é importantíssimo para os dois lados, mas para o Palmeiras é quase que uma questão de vida ou morte com relação à conquista, a possibilidade de conquista do título, né? O Palmeiras, para continuar na briga de forma quente, de forma empolgante até nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa dessa vitória difícil, mas possível contra o Corinthians lá dentro da Arena Corinthians em Itaquera. E o Valentim, nessa atividade de hoje, inclusive, deve estar testando justamente essas possibilidades, porque desde que ele assumiu o comando do Palmeiras, em 4 jogos são 3 vitórias e um empate, o time foi muito bem, mas em boa parte desses jogos ele não contou com esses jogadores, ou em todos esses jogos ele não contou com esses jogadores que se recuperaram de lesões. O zagueiro Mina, o lateral esquerdo Michel Bastos, que pode jogar também no meio campo, do meio pra frente o Guerra, o William, todo mundo recuperado de lesão, e aí fica a dúvida, né? Se ele utiliza esses jogadores que em tese seriam titulares, mas aí mudando a formação que deu sucesso para o Valentim no comando interino do Palmeiras, ou se ele deixa esses jogadores no banco de reservas como opções para entrarem no decorrer da partida, e aí possivelmente o Valentim será cobrado se deixar jogador como o Mina, por exemplo, um grande zagueiro no banco de reservas, e o Juninho porventura falhar. Então é um momento que o Valentim também está no foco das atenções para saber como ele vai gerenciar esse grupo recheado de bons jogadores que o Palmeiras tem. Ele continua com a equipe anterior, que foi muito bem, ou ele coloca os medalhões, coloca jogadores mais experientes, mas mudando um pouquinho a formação da equipe que vinha dando certo. Enfim, é esse o cenário do Palmeiras nessa quinta-feira de treino fechado por aqui. Passamos a lista aí dos jogadores machucados que voltam a ficar à disposição, e tem também mais um jogador importante, o Bruno Henrique, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro. Outro jogador que pode ser titular sim, ali voltando no lugar que foi ocupado pelo Jean, formando a dupla de volantes ali, Jean e Tietê, nesse caso seria Bruno Henrique e Tietê, e aí o Jean pode ser deslocado para a lateral direita. Enfim, são muitas nuances, muitas alternativas, e o Valentim deve estar testando justamente essas alternativas nesse momento, mas com portões fechados, e amanhã teremos sim entrevista coletiva com o Alberto Valentim. Dificilmente ele deve entregar muita coisa. Obrigada, André. Você acabou com a minha moral ao vivo aqui, né? Eu vi que no Palmeiras não funciona. Da próxima vez, companheiro, você me manda um WhatsApp já avisando, tá? Fechou, combinado. Pede aí mais uma vez. Pra abrir o portão? Pra abrir o portão. Não tem moral com a Valentim, não. Deu ruim pra mim lá. Deu ruim na academia. Deu ruim. Nada, você tá em grande fase. Olha aqui, o André Cavalcante vai seguir de plantão aí na academia de futebol, no CT do Palmeiras, e ele volta, hein? Ele volta ainda hoje com outras do Palmeiras. Mas a gente falava aí em previsibilidade. Valeu, André. A gente falava em previsibilidade do Corinthians, né?
no Palmeiras agora, e principalmente com essas notícias trazidas pelo André, Michel Bastos, William, Guerra, todo mundo voltando a ficar à disposição, e aí justifica o Alberto Valentim fechar o portão, porque esse sim tem peças para surpreender na escalação, hein, Facincani? Eu não sou muito favorável a treino fechado, pelo contrário, eu acho que quando há um padrão de jogo, qualquer peça que você substitua, dentro da transparência, você faz com que o seu time, obviamente, né, consiga jogar em alto nível, independentemente do adversário te conhecer ou não. Hoje em dia a tecnologia é tão grande que até com o portão fechado você sabe como é que o cara joga ou qual é a escalação que ele vai atuar, né? Agora, bom, em relação ao Guerra e em relação ao William, são jogadores que voltaram a treinar nesta semana. Dificilmente creio em uma participação em todo o jogo ou, né, em alguma parte dessa partida. O Mina já vinha treinando, teve na segunda-feira até a ausência do banco de reservas, tal, para passar por um recondicionamento e aí sim se preparar para domingo. Não há a menor justificativa mais do Mina ficar fora do Palmeiras. Para mim, até no jogo contra o Cruzeiro, ele estando em 30% de condição, ele é muito mais jogador que o Juninho, né? O Mina não pode, em hipótese alguma, ficar fora do Palmeiras. Você tendo à disposição agora de volta o Michel Bastos, também é outro que não treinou, é um atleta que gradativamente espero que volte o lateral esquerdo do Palmeiras, porque ele é mais jogador que o Egídio, mais técnico. Pro domingo, a volta do Bruno Henrique é muito importante, porque hoje ele é um jogador fisicamente muito melhor que o Jean e tecnicamente conhece o outro lado. É importante também. Facincani, deixa eu pegar nesses caras que estão voltando e te questionar sobre o retorno do William. Porque parece que a frente tá bem resolvida com o Alberto Valentim, porque tem Keno, o Borja tá feliz da vida, não vinha atuando, parece estar mais leve, tá mais confiante, tá onde ele gosta, que é na área. Então tem Borja, tem Dudu e tem o Keno. E o William voltando, como é que fica essa frente do Palmeiras aí? O William, que chegou com pouca pompa, né? Chegou mais quietinho e é um cara que sempre deixa o dele lá, um cara super efetivo no Palmeiras. E aí? Não, sendo um bom profissional como o William, né? E o Valentim sendo um cara muito transparente como vai explicar para o William que o Borja tem vivido um bom momento, que ele inicia o jogo, né? Não muda nada. Não há o porquê de forçar a volta do William, né? Até porque teve uma lesão muscular, e se você acelera esse processo de uma forma muito abrupta, né, pode acabar até machucando o jogador novamente. Então o William vai entender o momento e ele é um cara que ele pode entrar em duas posições no jogo, né, na do Keno, na do Dudu, pode entrar no próprio Borja, né, ou no caso as duas posições, ou de beira de campo como ponto, então de centroavante, né. E um outro cara para mim seria fundamental no domingo. Vamos voltar lá pro Joaquim Grava? Vocês querem saber? Se não saber, vamos quer saber? Então tá bom. Vamos saber o que é outro cara que seria fundamental? Põe na roda, porque ninguém aqui é baú pra guardar segredo. Felipe Melo. Felipe, pra mim, Bruno Henrique e Felipe Melo deveriam ser os dois volantes do Palmeiras no final de semana. Olha aí, ó. Olha aí, Felipe Melo. Será? Pode ser uma surpresa, né? Para ser clássico aí? Vamos aproveitar então e acompanhar. Será que o Gudrian já tem o time do Corinthians, pelo menos pro treino dessa quinta-feira? Onde a gente tem moral? Bem posicionado, ele já está. Os jogadores lá atrás. Gudrian, mostre pra gente o que está acontecendo e se é possível já identificar algum time, Gudrian. Olha, o time ainda não, mas ó, já peguei até o meu óculos aqui, viu, Calheiros? Pra não perder nenhum detalhe, ó, o pessoal tá aqui no o pessoal tá no aquecimento aqui, ainda no aquecimento, mas tem um detalhe bem interessante, que não tem aquelas marcações que reduzem o gramado. Quem sabe hoje aí pode pintar até um coletivo de campo inteiro, ou o Carille puxe os 11 titulares dele e vá para outro gramado. O interessante é que não tem aquelas marcações aqui nesse gramado que eles estão fazendo o aquecimento. Aqui ao lado, quem já está treinando pesado mesmo são os goleiros. Os goleiros que treinam à parte, né, já estão pegando no pesado aí, já passaram há muito tempo do aquecimento. Agora segue aqui
segue aqui a curiosidade para saber quem será esse time, qual será esse time titular do Corinthians para o derby de domingo. Alguma aposta aí do Facincani, alguma aposta assim surpreendente como um Felipe Melo no lado do Palmeiras? Facincani, aí, você arriscaria algo assim, porque o Felipe Melo tá quietinho no Palmeiras, a gente de fato não vem nem comentando. Tem a possibilidade do Cleison no Corinthians, que já não seria tanta surpresa assim. E aí, tem como aprontar alguma nesse Corinthians? Eu tenho. O Godrian me conhece bem aí de tempos de Corinthians, né, Godrian? E, enfim, esse território, aliás, eu tenho muita saudade, viu? Trabalhava do lado de casa, 15 minutos eu tava resolvido e volta, né? Enfim, era muito gostoso. Você não trabalha do lado de casa? Também trabalho, mas é que eu gostava desse clima aí do treino em São Paulo, né? E infelizmente em São Paulo tudo é muito longe, né, o Godrian? Agora tem um cara aí, Godrian, preste atenção nesse cara, não sei, aliás, queria mais detalhes sobre. Decide jogo grande, é meia, pode ser uma alternativa na vaga do Jadson, é experiente, fica à vontade, eu sei que você vai acertar. Eu já sei de quem ele tá falando, Godrian. Danilo. E aí? Zidanilo? Olha, tem umas... Olha, o Danilo é o seguinte, o Danilo não jogou ainda esse ano, o Danilo não jogou e tem um fato muito curioso, viu? Um detalhe muito bacana, porque, por exemplo, se ele entrar profissional do Corinthians num campeonato oficial, aí estarão no mesmo time o Jô, que tem esse recorde como ter sido o jogador mais jovem a defender o Corinthians, e o Danilo será o mais velho. Agora tem um outro detalhe. De acordo com a comissão técnica aqui, o Danilo, pelas suas condições físicas, ele pode fazer muito bem o papel, inclusive, do Jô, como ele já jogou no passado, como centroavante, como homem mais lá na frente. Ele como meia, as condições físicas dele atuais não permitem muito essa mobilidade que o meia e o volante de hoje precisam. Facincani, o Carille tá com saudade de você aqui, viu? Manda um abraço pro Carille, o baita cara. Aliás, o Danilo... É a cara dele, com todo esse cenário, entrar e resolver um clássico. Pois é, verdade. Mais velho, não jogou no ano, enfim, esquecido. Aí entra o Danilo, mas ainda dá gás. Dá gás. O Danilo é um cara que ele finaliza muito bem, tem qualidade com a bola nos pés. Aliás, para essa cadência de jogo do Corinthians, de um cara que segura muito bem a bola, para fazer uma parede como ele faz com muita qualidade, né? Um passe enfiado ali para um ponta, para um centroavante, para uma triangulação. Bom, acho um jogadorzaço, né? Um jogador completo. O Danilo é um dos raros casos em que ele é bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro e bicampeão paulista por dois grandes rivais, Danilo, São Paulo e Corinthians. Danilo é muito ídolo no Corinthians, é um cara que se você guarda para o segundo tempo, é garantia. Ele entra, ou ele vai dar um passe, ou ele vai guardar o dele. Agora, o Godrian Noefert, a gente segue acompanhando as imagens aí, por sinal o Jô, né, batendo um papo com o Danilo ali, a resenha tranquila, um dia de sol em São Paulo. Ô, Godrian, nós falamos da possibilidade do Cleison entrar. O Cleison vem agradando a torcida, vem apresentando bom futebol. Eu gostaria de saber como é que circulou a notícia nos bastidores aí do Corinthians com a imprensa da possibilidade do Camacho. Porque o Camacho, para mim, é uma interrogação. É a maior surpresa. Para mim, exatamente, Calheiros. Pinta como uma surpresa. Como é que a imprensa aí nos bastidores no CT Joaquim Grava recebeu essa possibilidade, Godrian? Foi uma surpresa, tem sido uma surpresa, aliás, Lívia, mas se a gente for lembrar, no começo da temporada, lá atrás, lá no Campeonato Paulista, antes de acontecer aquela tragédia com ele, que o pai faleceu, a gente até deu em primeira mão aqui no Bom Dia Fox e tal, antes de acontecer aquela tragédia familiar do Camacho, o Camacho era titular e o Fábio Carille sempre gostou muito dele. E agora lança a mão do Camacho para ver se melhora essa saída de bola do Corinthians, o passe do Corinthians, porque o número de passes aumentou
muito do segundo turno para o primeiro turno. Agora é o seguinte, mudando um pouco de assunto, a gente está tentando decifrar o time que foi para o outro gramado. É que a imprensa, a gente não está podendo ir até lá. Mas ó, eles já estão treinando com bola, e daqui a gente já pode ter uma noção do time titular. Vamos tentar decifrar juntos esse time titular aí? Gudrian, é importante. Agora, só um registro, e aqui também... Buena com a bola. Porque o que acontece? O time de preto que a gente está vendo, né, Gudrian? São jogadores do time titular. Time de jaleco laranja são os reservas. E o que chama atenção é que nessa atividade tem o Coringa. O Coringa é aquele jogador que ele pode trabalhar a bola com os dois times. E é o de jaleco amarelo, tá ali, ó. Quem é o Coringa? Danilo é o Coringa nesse time aí, no treinamento. Mas fala aí, Gudrian, o que você está vendo aí? O Camacho tá nesse time de preto aí, Gudrian? Tá. Olha, que eu consigo ver aqui, o Cleison está, é que a câmera chega mais perto do que os meus olhos aqui, do que o meu óculos, viu, Calheiros? Agora o Facincani. O Facincani manja muito, hein? Danilo de Coringa, hein? Facincani manja muito de Corinthians, hein? A gente convivia um pouquinho. Tá ali, né? Hein? Conhece um pouco. Olha mas lá. A gente... Jadson de laranja, time reserva. Não, o time é o mesmo de ontem, Gudrian. Mesmo time de ontem. Mesmo de ontem. Então é uma tendência que possa realmente ser o time titular diante do Palmeiras, porque se tem um detalhe que o Carille ele é o seguinte, ele é muito metódico. E se ele treina a semana inteira um time, realmente é aquele time que vai jogar. Diferente, por exemplo, do Cuca. O Cuca, ele treinava a semana inteira com o time e, de repente, no jogo, botava o lateral de volante, o volante de lateral, o volante de centroavante. O Carille não, ele é bem metódico, é o time que vem treinando e provavelmente será esse o time do derby. Vamos lá, agrada ver o Danilo aí como Coringa. A torcida do Corinthians iria à loucura num clássico contra o Palmeiras. A participação dele tem sido planejada para um jogo do tamanho do currículo do Danilo e daquilo que ele tem de tradição. É um jogador que faz e decide gols em clássicos, né? Que faz jogadas, que decide jogadas e mais do que isso, ele faz gols em clássicos, né? O Danilo tem um retrospecto de aproximadamente, agora o número exato está entre 14 e 15 gols marcados em clássicos. Olha só. Não, e o que chama atenção é que geralmente nessas atividades o Coringa é aquele cara que tem o toque de bola mais requintado, né? O que faz o jogo andar. E aí o Danilo tá com esse papel para os dois times, pode ser aí pelo menos uma possibilidade para ser relacionado. Claro, né? Claro. E o time, vamos lá, Gudrian, me ajuda aqui. O time do Corinthians, então, treinando ontem, treinando hoje, nessa característica aí do Carille, de geralmente o time que treina vai ser o time que entra em campo. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Camacho, aí a gente tem o Cleison, o Rodriguinho e o Romero. Rodriguinho, Cleison, Romero e Jô. 3 atacantes. E o Jô. É isso. Interessante. Mais algum detalhe aí, Gudrian? Por enquanto não. Se houver alguma modificação aqui no time titular, a gente aciona vocês e a gente fala Gudrian, ao vivo e mostra. Legal, sempre. Ao vivo é prioridade aqui no Bom Dia Fox. Ainda vai ter muito treino, vai ter muita bola rolando aí, mas projetando a coletiva, só pra gente antecipar o torcedor do Corinthians que está em casa no feriado, ligado aqui no Bom Dia Fox, você já sabe quem é que bate um papo com a imprensa logo mais? O Cássio, goleirão Cássio, de repente, ao vivo aqui no Bom Dia. Se o treino acabar cedo, a gente pega ainda aqui no Bom Dia o goleirão Cássio aí antes do derby, hein? O Cássio falando sempre é importante porque é goleiro de seleção brasileira. Sim, bom, a gente começou o dia bem com o Corinthians, né? Chegamos e abrimos portões, por que não? Gudrian, pensamento positivo porque vai dar tempo de acompanhar o Cássio aqui no Bom Dia Fox. Pintou movimentação, algum treino diferente, é só acionar a turma aqui no estúdio que o espaço é seu, tá combinado?
Combinadíssimo, é um prazer. Daqui a pouco a gente volta. Legal, valeu, Gudrian. Só pra gente deixar claro aqui, o Danilo, ele é o Coringa, ele é o 12º jogador do time preto e o 12º jogador do time vermelho. Isso. Nesse momento, nessa atividade, nós temos 23 jogadores em campo. Então, o Danilo não está entre os titulares. Ele é o Coringa. É pegadinho, o que é um pontinho amarelo no CT Joaquim Grava. É o Corinthians treinando, é o Danilo treinando de Coringa. E a gente acompanha mais algumas imagens. Aí o gringo da favela tá lá de colete vermelho, laranja, e o Carille, que apesar de ter demonstrado, Facincani, na coletiva, já um temperamento mais, assim, não, agressivo é forte, mais nervoso, mais ríspido, obrigada, exatamente. Mas ainda com um pezinho no chão, ali com o treino aberto, como ele vem fazendo, né? Não mudou muita coisa, né? Não, acredito que o importante é a transparência. Não tem que mudar a metodologia, porque a fase da equipe, né? No Fagner agora... Facincani, só segura aí rapidinho. Não, eu vi a imagem ali, a gente tá com a imagem do Fagner. Isso. Até... O Gudrian tá ouvindo a gente? Isso, o Fagner... Fala aí, Gudrian. A gente mostrou ao vivo aqui, tá? O Fagner... Mostramos ao vivo aqui o Fagner com a mão no joelho, sentiu alguma coisinha, chamou o médico ali... E voltou agora para o gramado para ver se não é nada demais. Vamos ver. Vamos ver, ó. O médico está correndo ali ainda. Ó lá, o Fagner de novo sentiu. De novo tá com a mão no joelho. Tá bem longe da gente, mas a gente tá pegando aqui, ó. Tá marcando e eu acho que o Fagner está deixando o treino. É isso, Gudrian. Ó. Tá deixando o treino o Fagner, hein? Já tirou uma faixa. Ó, tá sentindo, puxando a perna. Aí, ó, ao vivo no Bom Dia, o Fagner. Fagner que falou com a gente recentemente aí anteontem, na coletiva. Ele vem sendo criticado. E os dois laterais do Corinthians têm sido muito criticados pela torcida. Só que o Corinthians não tem reposição à altura, né, do Fagner e do Arana. Então o Carille pouco pode fazer, mas de qualquer maneira o Fagner já foi capitão do Corinthians, é um dos jogadores mais experientes do time, importantíssimo para esse derby aí. Gudrian, a gente inclusive mostrou aqui um pouquinho antes ali, foi um passe que o Fagner foi dar para dentro ali, ele sentiu um incômodo, me pareceu o joelho direito, né? Inclusive já entregou ali o GPS dele, né? Que os jogadores são monitorados, está deixando o treino, estamos mostrando ao vivo. Pode ser um problema para o Corinthians no clássico domingo contra o Palmeiras. Fagner deixando a atividade no CT Joaquim Grava. Uma informação importante, hein, Gudrian? Não sei se já dá para identificar nesse momento ou daqui a pouquinho. Quem é que entrou na vaga do Fagner aí na atividade? Estamos tentando descobrir aqui, viu, Calheiros? Porque tá muito longe, tá do outro lado ainda. Provavelmente, né, Gudrian? O Léo Príncipe, não sei se alguém entrou. Eu tô vendo que Léo Príncipe provavelmente... No início, quando só tinham 10, o Romero voltou para fazer a marcação que o Fagner fazia. E agora, lá na outra ponta, o Léo Príncipe. Vou confirmar aqui se é o Léo Príncipe. Provavelmente deve ser o Léo Príncipe, que é o substituto imediato do Fagner no elenco do Corinthians, né? Provavelmente. A gente vai, claro, ter o aguardo. O Romero tá ali aberto na ponta, como vocês podem ver. O Danilo passou ali na imagem. Ele já estava antes, quando o Fagner Camacho vai esperar o Léo Príncipe lá atrás. Confirmado. É o Léo Príncipe lá atrás. Léo Príncipe mesmo. É o Léo Príncipe lá atrás. Legal. Muito obrigada, viu, Gudriano Leifert, ao vivo, direto do CT Joaquim Grava, o Corinthians se preparando para o grande clássico contra o Palmeiras. Mostramos que o Fagner, aparentemente, ele sentiu o joelho direito, deixou a atividade desta manhã de quinta-feira. O Gudrian vai em busca das notícias para saber se preocupa ou não, mas no treino que está acontecendo agora, sai o Fagner, entra o Léo Príncipe. Danilo, como Coringa, também treinando ali, jogando para o time titular de preto e o time de laranja, o time reserva. Essas são as notícias fresquinhas do Corinthians nessa manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Fox. E já